Então eu queria trazer um pouco uma reflexão a partir de um recorte histórico-temporal, mas no sentido de abrir essa historicidade para conectar com outros tempos, pensar numa forma de anacronia e de uma genealogia dessas temporalidades. Então, com anacronia eu quero dizer poder colocar vários tempos um do lado do outro, e por genealogia eu entendo essa construção de uma história que não necessita de uma origem, não deseja uma origem, mas sim observa quais as condições que possibilitam que determinado fenômeno apareça. Então os fenômenos são ao mesmo tempo efeito e instrumento da sua própria época. Então é um pouco com esse olhar que eu gostaria de trazer aqui para discussão a dança pós-moderna americana, que aconteceu nos anos 60 em Nova York, que hoje, passados 50 anos, tem várias coisas escritas sobre, e alguns ícones são a coreógrafa Yvonne Rainer, que também é cineasta, o Steve Paxton, Lucinda Childs, Trisha Brown e etc. Acho que uma coisa interessante de pensar que a dança pós-moderna americana ela está num contexto mais alargado de questionamento das artes, entre esse limite entre vida e arte, né? É justamente no final dos anos 50 que uma pesquisadora estadunidense chamada Claire Bishop vai apontar que esse é um momento onde a questão da performance, do corpo que se apresenta, se coloca em primeiro plano como objeto de arte, né? Claro que na dança isso sempre esteve presente, mas o que vai caracterizar esse momento, a especificidade desse momento, é o trânsito entre as artes e uma maior abertura do que poderia se pensar como dança até então, né? Claro que a gente já tem um pouco antes o Merce Cunningham pensando o coreógrafo Merce Cunningham pensando essa interferência entre as artes a partir do trabalho dele com o John Cage. Mas nesse momento da dança pós-moderna americana que isso se dá de uma maneira mais contundente, assim, mais espraiada. Então, esse momento dos anos 60 eu acho que é um momento de reavaliação dessa atuação do corpo, como que esse corpo pode aparecer, como que ele vira a materialidade mesma da arte, que os anos 60 são justamente esse momento onde esse corpo aparece com mais força como materialidade da arte, e essa relação de interferência entre o que é arte e o que é não arte, e a relação entre cada uma das linguagens artísticas vai ficar mais fluida, vai ficar mais permeável, ou seja, não existe um código a priori que estabeleça uma linguagem. Acho que uma outra coisa que eu gostaria de trazer é uma noção de um conceito de um filósofo português chamado José Gil, que está no livro O Movimento Total, o Corpo e a Dança, que é de 2001, que eu acho que é bem interessante para a gente pensar nesse outro papel que o corpo vai começar a desempenhar, que é a noção de corpo paradoxal, né, que é uma noção que embaralha um pouco essas categorias de interior e exterior, e que vai propor esse espaço justamente paradoxal, ou seja, que está dentro e fora ao mesmo tempo. Então, se a gente lembrar naquele trabalho de 63 da Lygia Clark, o Caminhando, né, onde ela faz uma fita de Möbius e vai cortando a fita, e aquela fita nunca se desfaz, nunca se interrompe, é um exemplo claro desse espaço paradoxal. Esse espaço também foi trabalhado no trabalho do Steve Paxton, com contato e improvisação. Inclusive, o próprio José Gil pega um exemplo do Steve Paxton para pensar o que seria essa zona de corpo, para pensar a relação entre corpo e consciência. E é bem interessante que o Steve Paxton vai trazer a consciência reflexiva
como uma imagem de um queijo suíço. Então ele tem momentos de consistência, né, que é o queijo em si, e uns buracos no meio. E esse buraco é por onde o corpo entra dentro da consciência. Então tem uma relação muito, não é complementar, mas uma relação de interferência, uma relação intrínseca, vamos dizer assim, entre a consciência reflexiva e esses buracos. Por isso que ele vai chamar essa consciência reflexiva de intervalar, porque ela vai dando saltos. E ela acontece nesses saltos porque justamente o corpo entra em ação e muda essa relação com a consciência reflexiva. Essa noção de corpo paradoxal do José Gil, é importante dizer que ela não é nem mística, nem totalmente inconsciente. Na verdade, ela é cotidiana. Ela é corriqueira, ela é meio um corpo que cambalhota, né? Na cambalhota a gente inverte os eixos de cima e embaixo, lado, lado. E essa seria, por exemplo, uma experiência desse corpo em movimento que torce os eixos, né? A pergunta que fica seria qual seria a energética, qual seria o movimento necessário para que esse corpo paradoxal se manifeste e para que ele vire uma obra de arte, ou um trabalho de arte, ou um processo de arte.